Olá, coisa querida! Seguimos aqui então com as jurisprudências a respeito aqui da reserva do possível, mínimo existencial, o que o judiciário tem feito a respeito das políticas públicas. E a gente falou então a respeito do direito à saúde, um monte de jurisprudência que eu consigo ver a questãozinha sendo elaborada, assim, sabe? O examinador assistindo essa aula. Alô, examinador que está assistindo essa aula. Você acha que eles não assistem? Assiste. Alô, examinador assistindo essa aula, fazendo aquela questãozinha teteia bem elaborada que você com certeza vai acertar. E agora também a gente tem uma jurisprudência a respeito do direito à segurança. Lembra que segurança aqui, eu estou falando de segurança pública, né? Quando a gente fala em direito social à segurança, estou falando em segurança pública. Olha essa decisão que legal. É lícito ao judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Aqui eu vou te contar mais ou menos a situação dessa que gerou, né, essa jurisprudência. Existia uma ala de um presídio no Rio Grande do Sul que ela estava desabando na cabeça dos presos. Então ela estava assim, caindo mesmo, entendeu? E daí isso foi judicializado, provavelmente aqui Defensoria Pública atuando aqui, para garantir que fosse então reconstruída aquela ala do presídio. Veja que essa decisão não é para construir uma ala no presídio com conforto, isolamento térmico, acústico, né, para os presos. Não, porque estava caindo na cabeça deles, entendeu? Então aqui não se trata de reserva do possível, porque foi isso que o Estado alegou. Né? Na ação, o Estado falou: eu não tenho condições para construir ala em presídio, eu tenho dinheiro aqui para gastar com saúde, educação, tal, mas para construir ala de presídio eu não tenho. Mas veja que daí não se trata de reserva do possível. Para o judiciário, construção de uma obra emergencial, como é o caso aqui, se trata, portanto, então, de mínimo existencial, tá? Então, essa aqui bem importante. E aqui eu já comentei com você que é o atendimento em creches e pré-escolas. Então, a cláusula da reserva do possível, que não pode ser invocada pelo poder público com o propósito de fraudar, frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição, encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto do nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Olha que coisa que chega a dar uma emoção aqui, correndo uma lágrima do olho esquerdo, tão bonito que é isso aqui. Então, é exatamente essa ideia de tudo que a gente está falando. A reserva do possível é essa possibilidade do Estado invocar de forma objetiva, não genérica, que ele não tem condições financeiras, não tem recursos, não tem previsão orçamentária. Mas ele não pode invocar a reserva do possível para frustrar, para não garantir nada de direitos sociais. Ou seja, porque cabe ao Estado, então, garantir pelo menos o mínimo. E o mínimo está ligado diretamente à ideia de dignidade da pessoa humana. E para o Supremo Tribunal Federal, então, o acesso da criança em creches e pré-escolas até 5 anos de idade é mínimo existencial. E aqui cabe ao Estado, então, como eu falei, né, nem que tenha que abrir a vaga na creche dentro da casa do prefeito, não importa, ele vai ter que conseguir uma vaga numa creche. Até eu tive uma experiência com um mandado de segurança que a gente fez aqui no município de Cascavel, que a minha cliente não tinha condições financeiras e ela precisava da vaga na creche lá para o seu filho, né? Ela não. Era um casal de servidores, que não tinham condições, eram servidores, inclusive, da área da educação, e precisavam colocar o seu filhinho de 3 aninhos numa creche. E não tinha vaga em creche em nenhuma creche da cidade de Cascavel. E, inclusive, tinha uma fila gigante de crianças para tentar aqui a vaga, esperando, né, uma vaga na creche. Aí, quando ele me procurou, a gente fez um mandado de segurança, e sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar esse babado. O juiz de primeiro grau me negou o direito. A gente recorreu, claro, mas o juiz de primeiro grau negou o direito, dizendo o quê? Isso com decisão do Supremo já, hein? Consolidado. Você vê que uma coisa não é fácil para o brasileiro. Ele disse que ele não poderia conceder a vaga na creche para o meu cliente, porque tinha outras crianças também esperando. E daí a gente estaria furando fila. Veja que esse não é o raciocínio do juiz. O juiz não tem que estar preocupado com a fila.
O juiz tem que estar preocupado em garantir o direito. Então, chegou, tem direito, dá. Chegou a ter o direito, dá. Que todas as crianças judicializem ou possam judicializar para que todas elas possam ter garantido esse direito, né? E não deixar elas lá esperando na fila da creche, lá com pai e mãe não podendo trabalhar, às vezes não podendo manter a própria subsistência da casa, passando dificuldades porque a criança não está na creche, porque o Estado, né, foi omisso na abertura dessa vaga, não fez uma administração adequada. E não estão pedindo para fazer uma super gestão, né? Estão pedindo para fazer o mínimo de uma gestão decente para garantir a vaga na creche. E o juiz negou. Depois a gente recorreu, claro, com decisão jurisprudencial, com repercussão geral aqui, né, do Supremo Tribunal Federal. E claro, a gente conseguiu, né, no tribunal, reverter a decisão. Inclusive, a mulher desembargadora deu aquela carcada no juiz, assim, dizendo, olha, não é da tua conta ficar verificando as crianças que estão na fila, é para ir lá e garantir. Só que olha só que coisa interessante, tá? Quando eu fiz meu pedido, eu fiz um pedido para que a prefeitura, na figura do prefeito, fosse condenado ao pagamento de multa diária pelo descumprimento. Porque eu já sabia que haviam mais de 200 mandados de segurança no município para serem cumpridos. Então, além da fila gigante de crianças, existiam 200 mandados de segurança que estavam esperando o município cumprir e eles simplesmente não cumpriam essa decisão judicial. Legal, não tenho condições, não tem como abrir aqui, tal. Pois é, eu fiz o pedido de multa diária no bolso do prefeito. E eu me lembro quando eu fui cumprir aqui essa decisão judicial lá na Secretaria de Educação, né? Lá na prefeitura, que é pequenininha, né? Dentro da própria prefeitura, eu cheguei lá e levei o mandado de segurança, né? A decisão do juiz e tal, que eles iam ser intimados, né? Para dar aquela agilizada. E daí ela falou assim, bem assim, existe uma fila de mandado de segurança, não vai conseguir a vaga. Aí eu até olhei para ela e falei assim, mas esse mandado de segurança tem multa para o prefeito. Ele sabe disso? Ele vai pagar uma multa diária, acho que era R$1.000 o dia, pelo descumprimento? Ela falou, como é que é? Eu falei, tem multa para ele. Para ele. Aí só um pouquinho. Foi lá para dentro, não sei o que aconteceu, Teté, mas em 2, 3 dias a vaga apareceu na creche. Você tá entendendo? Que falta mesmo é vontade política de resolver problema, né? Só que daí na hora que arde no bolso, aí a vontade política acontece. Então é isso que tem que acontecer. A gente acha que o judiciário às vezes é um pouco ativista em determinadas situações, mas quando se trata de direitos sociais, precisa ser, porque a vontade política é só em época de campanha. Quando o povo precisa mesmo, não tem vontade política. Mas a hora que arde no bolso, a vontade política aparece como se fosse uma mágica. Então, já não esquece mais. Criança até 5 anos de idade tem sim direito subjetivo, é mínimo existencial, atendimento em creches e pré-escolas. Não adianta o Estado falar que não tem dinheiro, vai ter que dar os pulos dele aí para garantir. Belezinha aqui? Muito bem. Seguimos agora, então, com os direitos sociais trabalhistas. Então, a gente viu toda a parte de teoria geral dos direitos sociais ali do artigo 6º. Então, desde classificação, características, origem e várias jurisprudências envolvendo aqui a vedação ao retrocesso, mínimo existencial e reserva do possível. Agora a gente vai começar a analisar a partir do artigo 7º. Isso porque a Constituição ela faz o seguinte, no artigo 6º ela menciona quais são os direitos sociais. Ela só fala, blá, 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 blá. A partir do artigo 7º e seguintes, ela não vai falar de outros direitos a não ser o direito ao trabalho. Então, do artigo 7 até o 11, você só vai encontrar direitos sociais trabalhistas. Professora, então não tem mais nada na Constituição sobre educação, saúde, previdência social, essas coisas? Tem sim, mas não aqui nesse tópico chamado de direitos sociais, e sim no título, lá no finalzinho da Constituição, chamado da ordem social. Então, lá no título final, você vai ter lá capítulos destinados à regulamentação desses direitos sociais. Mas aqui no tópico, né, chamado de direitos sociais, a gente vai ter disposição a respeito do direito ao trabalho, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente entender aqui, como que a Constituição dispõe isso. Eu tenho direitos dos trabalhadores de natureza individual, e eu tenho direitos de natureza coletiva. Então, eu tenho direitos sociais trabalhistas, que são garantias individuais do cidadão trabalhador,
dado ao trabalhador individualmente, e eu tenho alguns direitos que possuem natureza coletiva. Isso aqui porque o seu exercício é feito através dessas coletividades. Quais são os direitos coletivos? Eu vou ter o direito de associação profissional ou sindical, direito aqui à liberdade sindical, o direito de greve, o direito de substituição processual, nós vamos ver cada um deles, direito de participação e direito de representação classista. Eu falo isso porque algumas bancas gostam de fazer essa distinção entre direitos sociais individuais e direitos sociais de natureza coletiva. Tá? Então, o que a gente tem de direitos coletivos aqui nesse grupo dos direitos sociais são os direitos coletivos trabalhistas. Ok? Vamos lá. O que diz o artigo 7º da Constituição? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí vem lá, inciso X, X, X e V. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o rol de direitos trabalhistas é um rol exemplificativo. Como é que você sabe que é rol exemplificativo? Está escrito aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Bom, se eu tenho outros, é porque não são apenas esses direitos elencados ali na nossa Constituição Federal. Ok? Tá. Ainda, quem são os titulares desses direitos? Isso aqui é muito importante. Olha só. Veja que ali no próprio caput do artigo 7º, a Constituição vai me dizer que são titulares dos direitos trabalhistas aqui, o trabalhador urbano e o trabalhador rural. E no inciso XXX e V, no inciso 34, ele vai falar ainda que há uma igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente, ou seja, o trabalhador urbano e rural, e o trabalhador avulso. Logo, eu posso dizer, então, que os direitos trabalhistas, eles são assegurados em igualdade de condições para o trabalhador urbano, para o trabalhador rural e para o trabalhador avulso. Logo, tudo que a gente vai estudar aqui, seguro-desemprego, aviso prévio, hora extra, tudo que a gente vai falar aqui vale tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural. As bancas vão falar assim, a Constituição assegura o seguro-desemprego ao trabalhador urbano, mas não ao rural, coisa assim. Tudo, repito, tudo que a gente vai falar aqui de direitos trabalhistas vale tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural. A legislação infraconstitucional, CLT, dentre outras leis trabalhistas, é que podem fazer algumas diferenças, mas a Constituição não faz diferença entre o trabalhador urbano e o rural. Aquele com vínculo empregatício permanente, aquele com vínculo de trabalho, aquele com carteira lá assinada. E daí ela equipara os direitos desses trabalhadores a um tipo de trabalhador que é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele tipo de trabalhador que não tem vínculo empregatício, ou seja, que não tem lá uma carteira assinada, mas ele vai ter os mesmos direitos dessa categoria de trabalhadores. Então, os direitos, todos que a gente vai ver, são assegurados em igualdade de condições para o trabalhador urbano, para o rural e para o trabalhador avulso, ok? Agora vamos lá, mais um pouco. Parte desses direitos, eu disse tudo, eu disse parte. Parte, não tudo, desses direitos são assegurados aos servidores públicos e ainda para os domésticos, para os trabalhadores domésticos. Então, veja só, na tua prova vai dizer que todos os direitos sociais, ou a integralidade dos direitos sociais trabalhistas se estendem ao trabalhador doméstico. Errado. Parte desses direitos se estendem aos domésticos. A maior parte, é verdade, mas não todos. Inclusive, a gente tem que saber quais direitos não se estendem aos domésticos, mas calma que vai ter mnemônica, vai ter coisa bem legal para você gravar isso. Além disso, também parte desses direitos se estendem aos servidores públicos. Não todos, por razões óbvias, mas alguns se estendem aos servidores públicos. Aliás, importante eu destacar aqui, ó.
Eu tenho certeza que é fácil para a gente visualizar quais direitos sociais trabalhistas não se estendem aos servidores. Uma questão lógica, regime jurídico, né? Por exemplo, aviso prévio. A gente sabe que o servidor não tem aviso prévio, né? Agora, em relação aos domésticos, será que se estende? Será que não se estende? Em relação aos domésticos, eu acho que é um pouquinho mais difícil da gente saber quais direitos se estendem ou não se estendem. Mas, como eu disse, vai ter mnemônica, tudo vai se resolver aqui, vai ficar bem tranquilo, tá? Então, para quem se destinam os direitos trabalhistas? Trabalhador urbano, trabalhador rural, o trabalhador avulso em igualdade de condições, parte deles destinados aqui aos servidores públicos e aos trabalhadores domésticos, ok? Muito bem. Em relação ao trabalhador avulso, para nós em direito constitucional basta saber trabalhador avulso, mas tem lei regulamentando, né? Exemplos de trabalhadores avulsos, a gente tem o estivador, carregador em portos, essas atividades aí, mas que para nós isso não interessa. Isso interessa para quem, por exemplo, vai ter lá numa prova, né, de TRT ou coisa assim, que daí tem legislação trabalhista. Isso aí a pessoa vê lá na parte de legislação do trabalho, tá? Competência legislativa, a competência para legislar sobre matéria trabalhista. Então, vamos colocar aqui, ó. A competência para legislar, para fazer leis trabalhistas, é uma competência privativa da União. Logo, em matéria de direito do trabalho, para assegurar direitos dos trabalhadores e tudo mais, quem tem que legislar isso é a União, competência privativa. Um exemplo disso é a CLT, que é uma lei federal, ou seja, eu tenho uma lei realizada pela União para legislar sobre esse tema. Logo, os estados, como regra, não podem legislar sobre direito do trabalho. Cuidado aqui. Uma das características da competência privativa, aquela prevista lá no artigo 22 da Constituição, é que a União ela pode delegar essa sua atribuição. E ela pode delegar essa sua competência para os estados e para o Distrito Federal. Então, de forma excepcional, os estados e o DF vão poder legislar sobre direito do trabalho, sobre legislação trabalhista, mas só se a União delegar para eles essa competência. O que é delegar? Passar para a pessoa. Então, quem a Constituição falou que vai fazer lei sobre isso? A União. E quem mais? Só a União. Por isso que ela fala que é uma competência privativa. Mas a Constituição permite que, caso a União queira, ela pode passar essa sua competência para os estados e para o Distrito Federal. Lembrando que, inclusive, essa delegação se dá através de lei complementar e que não pode delegar tudo, tem que delegar competências específicas. Um exemplo que a gente vai ver, inclusive, é a competência para legislar sobre piso salarial. Piso salarial é uma matéria específica da competência maior chamada direito do trabalho, ok? A União, através de lei complementar, já delegou aos estados competência para eles legislarem sobre piso salarial. Por isso que provavelmente aí no seu estado você tenha pisos salariais definidos por lei estadual. Isso pode porque a União já delegou essa competência para os estados. Se a União não tivesse delegado, não poderia ter lei estadual sobre o tema. Ok aqui? Então, repetindo, a competência para legislar sobre direito do trabalho, sobre normas trabalhistas, tem seguro de emprego, aviso prévio, hora extra, tal, é a União. Mas ela pode delegar matérias específicas para os estados e para o DF através de lei complementar, como já fez em relação ao piso salarial, ok? Então, vou colocar aqui, competência privativa, possível a delegação para os estados e para o Distrito Federal. Isso já aconteceu em relação à matéria de piso salarial. Ok aqui? Tá. Ainda eu quero aprofundar um pouquinho numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que cabe à legislação infraconstitucional, né, a disciplina, ou seja, a lei infraconstitucional, a extensão aos servidores públicos civis dos direitos estabelecidos aqui na Constituição Federal. Então, vamos lá. Cabe à lei infraconstitucional dizer quais desses direitos, que a gente vai analisar aqui do artigo 7º,
se estendem aos servidores públicos civis. A Constituição, ela vai falar isso de uma forma genérica para os servidores lá no artigo 39. Mas pode a legislação infraconstitucional ampliar essa extensão aqui para uma determinada categoria de servidores públicos civis. Aliás, nesse caso, vai ser uma lei de cada ente federado que vai dispor a respeito dos seus próprios servidores. Então, por exemplo, a União, ela tem os seus servidores públicos, que são regidos pela Lei 8.112, não é isso? Estabelece o regime jurídico para os servidores públicos civis da União. Essa Lei 8.112, ela vai dizer, inclusive, quais são os direitos trabalhistas para os servidores públicos civis. Então, a Constituição fala, mas a legislação infraconstitucional é que vai trazer os detalhes, vai dispor a respeito desses direitos, vai dizer como que eles se estendem para esses servidores. Em se tratando de servidores públicos estaduais, quem vai dispor sobre isso é a lei estadual. Em se tratando de servidores municipais, quem vai dispor sobre isso é a lei municipal. Veja que aqui o Estado e o município não estão legislando sobre direito do trabalho. Eles não estão legislando sobre direito do trabalho. O que eles estão fazendo é, através de leis próprias, dizendo quais direitos trabalhistas da Constituição se estendem aos seus servidores. Então, eu vou ter lá uma lei municipal que define o regime jurídico dos servidores daquele município. E essa lei municipal vai dizer assim, se estendem aos servidores públicos civis os direitos previstos na Constituição, nos incisos tais. Veja que o município ele não está criando um direito trabalhista, porque ele não pode, já que a competência é privativa da União. Mas ele pode, então, através de lei municipal, estender os direitos reconhecidos na Constituição para os seus servidores. Ok? Então, a gente anota assim, ó. Os entes federados, e eu estou falando de todos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, podem legislar sobre a extensão dos direitos trabalhistas para os seus servidores. Ok? Então, para que não reste dúvidas, a competência para legislar em matéria de direito do trabalho é uma competência privativa da União. Quem vai dizer como que vai se dar seguro-desemprego, aviso prévio, criar normas específicas, quem vai legislar sobre o tema é a União, competência privativa dela. Por ser competência privativa, ela pode delegar para os estados, mas se ela quiser e se ela fizer, eles podem legislar. Caso contrário, não pode. Agora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os entes, e aqui a União, mas também os estados, o Distrito Federal e os municípios, podem criar leis estendendo os direitos trabalhistas reconhecidos aqui na Constituição para os seus servidores. Então, eu posso ter uma lei estadual dizendo assim, aplicam seus servidores do estado tal os direitos elencados no artigo 7º, inciso pá, assim como pode o município. Veja que eles não estão criando uma lei trabalhista, porque eles não estão criando direitos. Isso eles não podem, mas estão estendendo aos servidores esses direitos. Ok aqui? Ficamos por aqui, então, nesse nosso bloco. No próximo, a gente vai analisar cada um dos incisos do artigo 7º. Espero que...